Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui com o nosso podcast da Intercessão Gaditas, com um tema muito especial nessa tarde, com convidadas super especiais. Nós estamos nesse segundo episódio, nesse dia 30 de setembro, fechando o Setembro Amarelo em valorização à vida. Então, nós estamos aqui. Vem conosco nesse podcast, envia para alguém aí, você que chegou aí agora, está na expectativa de ouvir algo do Senhor para a sua vida, algo que Deus vai derramar aqui sobre nós. Conhecimento científico aqui, diante da nossa psicóloga aqui, que eu vou apresentar para vocês agora, a nossa psicóloga Isabela Caroline. Seja bem-vinda. Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês para partilharmos um pouquinho de um assunto tão importante, que é o Setembro Amarelo, cuidado com a saúde mental, a valorização à vida. Sou Isabela Caroline, psicóloga clínica, trabalho, com foco em transtornos ansiosos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eita, coisa boa, gente. Vem coisa boa por aí. Fica ligadinho aí, manda para sua amiga, para o seu parente, para o seu vizinho, que nós vamos ter uma conversa muito especial aqui nessa tarde. Estamos aqui também com a nossa massoterapeuta, Rejane. Vamos ouvir também que ela tem coisas de Deus aqui para nós também, né? Conhecimentos na massoterapia, gente. Que coisa maravilhosa. Hoje nós vamos estar aqui com essa mesa recheada. Estamos ali também com o Gabriel, né, Gabriel? Fazendo ali para nós ali, ó, a transmissão. Deus te abençoa. Vamos embora nessa tarde, né? Rejane. É isso aí. Boa tarde a todos. Sou Regiane Coutinho, massoterapeuta. É um prazer estar aqui mais uma vez. Temos aí um episódio, né? O episódio número 1, Sim. que vocês podem estar acessando lá na nossa grade lá, que vai estar. Semana passada nós tivemos aqui para abrir, né, esses episódios tão importantes desse assunto, tão presente, infelizmente, né? Tão real nas nossas vidas, Sim. mas que nós vamos esclarecer algumas coisas aqui nessa tarde. E você que está presente, igual a Elisângela falou, manda aí para os seus convidados aí para ter acesso também, né? Bora lá. Gente, então vamos começar aqui, né? Porque nós estamos aqui com o nosso coração ansioso, né? A Isabela está aqui cheia de conhecimento, de graça, a luz da palavra para nós aqui nessa tarde. Isabela, semana retrasada nós falamos, né? Nós pincelamos, né? Nós estávamos aqui com a pastora Magda, a pastora Valdete, e testemunhos, né? Nós falamos palavras de incentivo, palavras de Deus, né? Algo também científico, né? Que nós estudamos e trouxemos aqui para o pessoal. E você, né, nesse conhecimento, nessa área da psicologia, né, nessa questão, trabalhando com essa questão da saúde mental, qual que é o seu conselho para nós? Qual que é a iniciativa que nós vamos abrir esse podcast agora falando, fechando esse Setembro Amarelo? Por que foi criado o Setembro Amarelo, Isabela? Uma ótima pergunta, Elisângela, porque a gente ouve muito falar, né, das campanhas do Setembro Amarelo, o lacinho amarelo, né? Sempre no mês de setembro estamos aí falando sobre a prevenção ao suicídio, a valorização à vida, mas é importante a gente trazer também um pouquinho da história, né? Por que que o Setembro Amarelo surgiu, como surgiu, e começou lá nos Estados Unidos, com um jovem que se chamava Mike, ele tinha 17 anos, isso em 1994, ele cometeu suicídio. Só que o Mike, ele era um jovem muito habilidoso, ele gostava de trabalhar com restauração de carros antigos. E ele tinha um Mustang 68, um Mustang amarelo. E ele reformou esse Mustang e, por conta dessa habilidade, dos seus envolvimentos sociais, a forma como ele conduzia com a sua família, a família não tinha percebido que ele tinha problemas psicológicos graves e que ele precisava de atenção, porque ele não aparentava nenhum sinal dentro da perspectiva deles, né, de que ele poderia fazer isso contra a própria vida. E ainda mais isso em 1994, né? Sim. Que não era tão falado igual hoje nós temos levantado essa bandeira da valorização à vida. Então,
Depois do falecimento do Mike, devido ao transtorno que trouxe durante para toda os amigos, para toda a família, levantaram essa bandeira do laço amarelo, da cor amarela. E aí os amigos deles fizeram alguns cartões amarelos e começaram a distribuir para algumas pessoas. E aí eles conseguiram ajudar pessoas que também estavam com depressão ou com algum outro tipo de transtorno que poderiam ter essa ideação suicida. Então, a partir daí, iniciou-se essa campanha do Setembro Amarelo, por causa desse jovem que, infelizmente, né, cometeu isso contra a própria vida, mas a partir dele começou-se essa campanha, e essa campanha, até os dias de hoje, tem salvado muitas pessoas. Que Sim, interessante, né? sim, Eu costumo dizer que aprender não dói nem ocupa espaço, né? Sim, conhecimento. E aí a gente fica aí sabendo, descobre, né, algumas coisas interessantes, porque simplesmente aborda aí a campanha, né? sim, E aí da onde que veio, por que que veio, então aí tudo tem um início e a gente fica meio que perdido, né? De sim, não entender o porquê. E aí sim, começa a fazer sentido algumas coisas, né? sim, E a questão da depressão, Isabela, o que é a depressão? sim. É uma boa pergunta. Bem, existem critérios diagnósticos, né, para o quadro clínico da depressão. E lembrando, assim, que não é somente a depressão que Sim, pode levar uma pessoa a cometer o Sim, autoextermínio. sim. Existem outros transtornos, como, por Uhum, exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, esquizofrenia, o alcoolismo, o consumo de drogas, né? Por aí vai. Existem uhum, alguns tipos de medicações que podem conduzir a pessoa ao autoextermínio, né? À ideação. Então, assim, é importante ter isso em mente, de que não é somente a depressão que conduz a pessoa a esse caminho, sim. tá? Então, até para falar, eu percebo que hoje a gente vive uma sociedade que sempre diagnostica suas emoções, É. né? Então, se a pessoa tá muito triste, ela tá deprimida. Se a pessoa tá muito feliz, ó, ela deve ter um transtorno bipolar, porque ela tá muito feliz, aí depois ela já tá normal ou triste, né? Se a pessoa, ela desconcentra, tem uma falta de atenção, ela tem TDAH, né? Se a Uhum. pessoa ela é mais antissocial, ela é autista. Então, a gente tem A vivido uma pessoa se sociedade, auto-intitula, isso, né? e não só ela, a sociedade mesmo. Sim. Às vezes em um cunho de brincadeira, porque a gente vê Uhum. às vezes a pessoa brincando, né? Mas com fundo de verdade, será? Então, assim, a gente tem vivido nessa sociedade que tem diagnosticado tudo, né? Parece que a gente não pode ter emoções. sim, Parece que a gente não pode sentir. Uhum. É como se as nossas emoções não tivessem validade, a gente tivesse que viver como robôs mesmo, né? Pra E, tá tudo, parecer que tá tudo e parecer normal, que tá né? tudo bem. E talvez isso venha muito do gancho ali das redes sociais, né? Onde é mostrado só aquilo que tá tranquilo, aquilo que tá legal, bonito, né? Então a sociedade tem entrado nesse caminho, né? Uhum. Um caminho que talvez não seja o caminho correto a se seguir, né? Então, a gente precisa entender que nós somos seres humanos, que nós somos pessoas e que nós estamos suscetíveis sujeitos. a tudo. Nós estamos suscetíveis a doenças, nós estamos suscetíveis a transtornos, nós estamos suscetíveis a acontecimentos, né? Até catastróficos, a desastres. A gente viu aí várias coisas que aconteceram esse ano no nosso país. Então, nós estamos vulneráveis. Então, Uhum. a gente precisa entender que a gente pode sentir o filme Divertidamente, que fez muito Sim, sucesso, né? Tem feito até hoje, fala sim. muito bem sobre isso, como que nós precisamos de cada emoção. Um pouquinho de cada, né? Sim, aí ó, tem até o divertidamente. Mas como nós precisamos até da própria ansiedade, que é algo tão comum, que faz parte da nossa vida, que foi criada em nós a ansiedade, para que a gente conseguisse viver e ser impulsionado, né? Realmente correr atrás das coisas, a viver a Uhum. nossa vida, né? Então a gente precisa de distinguir, né, e entender essas emoções e ver até que ponto elas realmente estão ok ou não, né? Sim, Então assim, é importante a gente distinguir essa tristeza patológica, né, que pode ser provocada por acontecimentos difíceis, desagradáveis, mas que são inerentes à vida, né? E à vida de todas as pessoas, como por exemplo, a morte de uma pessoa, de um ente o luto, querido. né? Gente, Uhum. como é difícil vivenciar um luto. A Sim. perda de uma pessoa que está com Não, você, como que você não fica triste com isso, né? sim, E é claro que a gente tem que ter um olhar atento para ver como que esse luto está assim, né? Se realmente ele vai ter uma progressão maior, né? Ali em clínica a gente consegue entender, né, se aquela pessoa está entrando em um quadro avançado de luto
caminhando para uma depressão ou não, se tá ok, né? Se tá dentro ali daquele tempo que a gente entende que é o tempo que a pessoa precisa, né? Bem, términos de relacionamentos, né? Como é Uhum. difícil vivenciar Sim. isso. Então, isso pode trazer muitas emoções, desentendimentos familiares, perda de emprego. Tem uma coisa que gera mais insegurança do que perda de emprego? Como que eu vou me sustentar? Ainda mais um pai de família, uma mãe de família que precisa daquele valor, né, por mês. Então, realmente, a gente vai vivenciar várias emoções na nossa vida. E sentir essas emoções, experimentá-las, identificá-las na nossa vida, vai fazer toda a diferença. Porque isso vai gerar autoconhecimento, né? Uhum. E o que é a depressão, então? É uma doença psiquiátrica grave, tá? E crônica. Ela produz alteração no humor e ela é caracterizada por uma tristeza profunda, tá? Ela está associada a sentimentos de dor, angústia, desencanto com a vida, desesperança, né? Sentimento de culpa, abaixa a autoestima, né? Pode provocar alguns distúrbios de sono, perda de apetite ou, né, um apetite exacerbado, né? E assim, as pessoas normais, assim, que não têm nenhum tipo de quadro de transtorno relacionado à depressão, Uhum. né? Elas ficam tristes, vivenciam suas emoções, mas conseguem desenvolver sozinhas estratégias para passar por isso, tá? Sim. Mas as pessoas que possuem um quadro de depressão, elas têm mais dificuldade, né? Então, o humor vai ficar deprimido praticamente o tempo todo. O tempo todo aquela pessoa vai estar ali, a gente costuma chamar o termo técnico de hipotímica, né? Aquela pessoa, sabe, você olha para a pessoa e fala, nossa, aquela Sim. pessoa não tá bem. Aquela sensação, aquele rosto de tristeza que Exato. passa assim para você, você fala, não, tem alguma coisa acontecendo, né? Não tem interesse por atividades que antes ela tinha. Então, olha, escovar os dentes, é algo tão simples, né? A gente acorda, escova os dentes, arruma o cabelo, troca de roupa. Pessoa que tem a depressão, ela vai ter muita Meu Deus. dificuldade de exercer atividades pequenas. Mas por quê? Muitas pessoas entendem a depressão como algo muito emocional, né? Só que a depressão, ela tem seus sintomas emocionais, mas ela é uma doença física, né? Ela é uma doença Tem a física, sua assim como patologia, tem a né? sua patologia, assim como um câncer, assim como uma diabetes, um problema cardíaco, a depressão também é um problema físico, né? Então, o que que é? A depressão, né? Ela está relacionada à desregulação dos neurotransmissores do cérebro. O que que são os Sim. neurotransmissores? Os neurotransmissores são mensageiros que funcionam nos neurônios do nosso cérebro. Então, eles ficam enviando mensagens de um neurônio para o outro. Então, a depressão está ligada à desregulação desses neurotransmissores ou do mau funcionamento deles. Então, olha para você ver como que é uma falta, né? Tá faltando alguma coisa ali. É como se, por exemplo, você estivesse com uma falta de vitamina, uma falta de ferro, né? É, Você vai ficar anêmico. Então, você vai precisar de fazer uma reposição de ferro. Falta de vitamina B12, falta de vitamina D, vai precisar de tomar sol. dá E aqui a sono. gente está falando da questão da desregulação desses neurotransmissores, que estão diretamente ligados ao nosso humor, né? São neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, o glutamato, a dopamina, que eles estão diretamente ligados à forma como nós vamos sentir as nossas emoções, né? Então, percebe como que é algo muito físico? Sim, Como sim. que a gente vai precisar tratar isso de uma forma medicamentosa? Como não é algo tão simples. Então, raramente uma depressão vai conseguir ser curada sem o uso de medicação, né? Significa que a pessoa vai tomar medicação para sempre? Não, né? Às vezes vai ser por um período até que aquilo seja regulado, assim como uma falta de vitamina. Vai tomar ali o suplemento até que aquilo ali seja regularizado, mas a depressão da mesma forma, né? E é claro aí que a gente vai entrar num contexto, né? E aí, eu já falei assim do que é o físico, né? Mas ela também pode vir de uma predisposição genética, Genética. né? Então a gente vê muito em consultório, às vezes a pessoa, a gente vai fazer a anamnese ali com o paciente, né? E aí a gente pergunta, e aí, né, na família tem alguém que tem algum tipo de doença? Ah, minha mãe teve depressão, a minha avó teve depressão, minha bisavó teve depressão, meu tio tem depressão. Então você percebe ali, no contexto familiar, essa predisposição ali pairando ali Tem um na genética da histórico, né? família, Tem um aquele histórico. histórico,
né? E tá, posso ter uma predisposição, minha família toda tem, agora eu vou ter depressão, né? Não é bem assim que funciona, Não não. Não necessariamente. necessariamente, Sim. né? Não necessariamente. Então, existem fatores que podem colaborar para que a pessoa ela tenha o desenvolvimento, o desencadeamento desse quadro clínico ou não, né? Então, assim, isso vai lidar muito com o ambiente que a pessoa vive, né? Algum evento traumático que ela pode ter vivenciado na Na infância infância. ou na sua vida adulta também, né? A gente falou do luto, mas tem alguns tipos de luto, né? Dependendo Abusos do grau também. ali de afinidade que a pessoa pode desenvolver um quadro de depressão, Abusos também, né? abusos, né? E por aí vai, né? O estresse, né? A gente fala muito do burnout, né? Sim. Uhum. Como que o burnout pode caminhar, né? Como que pode levar a pessoa a um quadro de depressão, né? Podem funcionar como gatilhos mesmo para o próprio desencadeamento, né? E algumas doenças também podem levar ao desenvolvimento dessa predisposição, como o hipotiroidismo, né? O consumo de drogas, né? E álcool também Alcoolismo, né? podem levar, né? Então, assim, e um outro ponto, mulheres também têm uma maior probabilidade de desenvolver um quadro de depressão. Por questão de hormônios. E isso, pelas alterações hormonais, Sim. né? A gente sabe, na TPM, é, Fala nada, não. TPM, não dá, né? Eita. A gente tem que ficar assim, né? Sondando. O que é a minha emoção? O que é a TPM? Porque E, realmente, e se. voltando para isso aí que você falou, sondando, essa questão do autoconhecimento também, Isabela, de conhecer a sua patologia, o autoconhecimento de si mesma, isso pode ajudar muito nisso, né? Porque quando você fala que Uhum. a depressão ela vem de uma causa física, de uma causa emocional, hereditária, genética, então quando um paciente vai até, né, o psicólogo, vai até o médico, não seria ideal, né? Igual eu vi um médico, um psicanalista falando, que às vezes o médico já, por um sintoma, já fala assim, né, tá com depressão. Fazer algum tipo de exames, uma averiguação mais concreta, assim, o que que se utiliza na questão, assim, às vezes um exame clínico também para estar Para visualizando essa diagnosticar, né? questão desses Sim, hormônios, de sim, vitaminas. sim, Olha, aí tem vários caminhos, né, que a pessoa pode seguir. Mas a pessoa, ela tá percebendo, e aí a gente vai falar mais para baixo aqui, alguns sintomas, né, que são típicos da depressão. Mas se a pessoa se identifica com alguns desses sintomas, ou às vezes todos, né? Pode acontecer. Sim, É importante ela buscar ajuda. Às vezes a pessoa ela vai buscar ajuda ali, inicialmente de um psiquiatra ou de um médico clínico geral, sim. médico da família, né? Que geralmente é a porta de entrada, às vezes ali, Um principalmente no check-up, né? posto de saúde, né? Ou ali nos planos também. E ali, o médico ele vai, talvez, fazer uma avaliação. Ou se também chega ali diretamente no consultório inicialmente, porque também tem essa demanda, a pessoa chega primeiro ali pra gente e a primeira coisa a se fazer é avaliar o quadro como um todo, né? Porque não tem essa história de tem um sintoma, eu já vou diagnosticar. É, A gente precisa fazer uma fazer. investigação, uma avaliação do quadro clínico da pessoa, até para não prescrever uma medicação que Sim, não é, né? Necessário naquele momento, Isso, né? isso. causar Então, aquela também Sim. dependência, isso, né? claro. Então, às vezes a pessoa ela não tem um quadro de depressão, às vezes ela tem um transtorno bipolar, que Sim, tem sintomas parecidos. E aí, às vezes, a pessoa vai fazer um tratamento medicamentoso para depressão por um longo período, vai perceber que nunca melhora, porque na verdade ela não tinha depressão. E a medicação é diferente. Então, é por isso que é importante, né, buscar a ajuda de um profissional que seja especializado, que vá fazer a investigação de um profissional bom, né? Que sim. realmente tenha esse cuidado de avaliar. E vocês trouxeram algo importante, que a falta de vitaminas, ela pode sim rebaixar o humor, né? Sim. Ela pode causar alterações significativas na nossa vida, né? Trazendo desânimo, cansaço, por aí vai, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Vocês já Sim, ouviram falar É, sim. disso, sim, né? Porque ali é onde acontece a absorção dos nutrientes do nosso organismo. Então, olha, se o intestino não está funcionando de forma correta, como que ele vai realmente absorver ali os nutrientes de forma correta, né? O que que vai acontecer? Essa pessoa vai vai. ter. Então, assim,
Quando chega, às vezes, ali no consultório, eu costumo até encaminhar para um médico, né? Para ele poder fazer um check-up, avaliar se não tá faltando alguma medicação, para ver se não pode suplementar. Em alguns casos, até acontece de ser somente isso mesmo, né? Sim. Ter algumas outras questões pessoais a serem trabalhadas, algumas queixas, né? Mas não ser um quadro de depressão, ser realmente uma falta de vitamina, que, né, que tava ali. Uhum. E aí a gente também entra num outro ponto, que a gente tava falando das mulheres, mas as mulheres que estão no climatério, né? Sim. Preparando ali para menopausa. Sim. As causas hormonais ali, ó, estão lá em Descontrola, né? cima, descontrolam os sintomas, né? Então é necessário ter um cuidado, né? Olha como que são várias entradas, né? Várias coisas podem causar. Então é importante a gente ter uma investigação, sim. Campo muito amplo, né? Isso. São várias questões, né? Então a gente precisa realmente avaliar e se realmente entender que é um quadro de transtorno depressivo, realmente encaminhar para um médico psiquiatra, né? Que vai avaliar, vai fazer esse acompanhamento. Não é só uma consulta e acabou, é um acompanhamento, né? De medicação, né? Um acompanhamento com psicoterapia, porque também não funciona somente a medicação, não que não vá ter resultado, não é isso. Mas a medicação, ela vai te ajudar a resolver os sintomas, né? E vai te ajudar a resolver essa questão fisiológica ali também. Mas e as questões emocionais que também precisam ser trabalhadas, né? Então, a psicoterapia, ela anda muito em conjunto com a psiquiatria, né? A gente vai num caminho. Então, a gente mexe nas duas coisas, né? Ali no físico e no emocional. Então, aí acaba sendo um casamento perfeito, né? Então, assim, as pessoas que cometem autoextermínio, muitas vezes cometem porque às vezes não tiveram acesso a um tratamento adequado, né? Ou porque o tratamento que tiveram não foi bom o suficiente, né? E é claro que em alguns momentos, mesmo com o tratamento, às vezes a pessoa ela vai ir por esse caminho, né? Porque também a gente entra no âmbito da escolha, apesar da doença, né? É um pouco complexo de entender. Mas, né, quando se não tem um tratamento adequado, as chances da pessoa realmente seguir por esse caminho é muito maior, né? E você falando de tudo isso aí que você falou, né? De 2019 a 2020, né? Se vem com questões emocionais, pós-traumático, né? Quantos milhões de pessoas que perderam pessoas na pandemia? Luto, nós falamos de luto. Sim. Então, a gente precisa ficar bem atento, né? Bem atento e apreensivo a isso. Por quê? Porque milhões e milhões de pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas não soube lidar, foi difícil lidar com a questão do emprego, né? Perderam o emprego, não tinha como prover para sua casa, teve que se reinventar, né? Se reinventar. Foi de onde surgiu muito, né, essa questão das pessoas empreender para poder sobreviver, né? Por uma questão de sobrevivência. Então, é uma questão de 2019 a 2020. Ainda nós estamos, podemos dizer, com esse crescimento, né, dessas doenças Uhum. psicossomáticas, também uma negatividade que veio com a pandemia, algo negativo, né? Um resultado pós-pandêmico. Sim, sim. E a gente percebe isso mesmo na sociedade. É como se o mundo não fosse mais o mesmo, É. né? E assim, vem muito de lutos às vezes mal curados, problemas que não foram resolvidos da forma correta, e também porque a pandemia trouxe luz a problemas que as pessoas não queriam Sim, ver, né? Uhum. Porque as estava pessoas no tiveram que ativismo, voltar para né? casa. É, Elas tiveram que ver a realidade. Tanto que o número de divórcios, por exemplo, na pandemia sim, aumentou, né? E aí, no porque caso, essa questão de problemas que a pessoa passa, né? Vamos supor, igual o luto que a gente está falando tanto. Sim, Porque é algo mais pesado, né? Vamos claro. colocar assim, se colocar na balança. É, é notável, tipo assim, a pessoa passou por um luto esse mês, pode ser que ela não venha adquirir uma depressão logo em seguida. A partir de quanto tempo que, tipo, a partir de agora já não é, a causa não é aquele luto de tanto tempo atrás, mas sim, dentro de 6 meses, um exemplo, ainda está ligado. E aí Uhum, a gente pode colocar como a causa dessa depressão o luto que se perdeu. uhum. Ou não, independente do tempo, a pessoa pode adquirir essa depressão por causa de uma perda, de um problema que aconteceu no passado. Sim, porque como eu disse, né?
A depressão, ela é a física, né? Uhum. Então, se a pessoa ela desenvolver esse quadro, está muito relacionado a uma predisposição, né? Então, talvez aquele luto, por si só, pode já desencadear, por ser um evento traumático. Mas ele também pode vir cercado de outras questões também que são Mal conflituosas para aquela resolvidas. pessoa. Então, não tem como eu te definir, por exemplo, a pessoa, 3 meses depois, ela pode. Uhum. Não tem como eu te definir, porque cada pessoa lida de uma forma. Então, Entendi. isso vai ser para cada um, né? A questão do luto em específico, né? Para trabalhar, para perceber ali se realmente está dentro do aceitável, se a pessoa não está conseguindo lidar, tem ali, né, os seus níveis e estágios específicos, mas a depressão é mais ampla, né? Entendi. E no seu consultório você tem uma noção do que mais causa, quais são as queixas mais repetitivas a ponto da pessoa de você diagnosticar uma depressão? São várias, É. né? Mas esses que eu trouxe são os mais importantes, né? Mais específicos no caso, luto, né? Rompimento de relacionamento, Relacionamento, né? Que né? hoje, quando você Traumas de infância, Porque quando muitas você fala do coisas. trauma de infância, né? Então, quer dizer, a pessoa tem 40 anos, mas se ela teve um trauma e não foi tratado, né? Não foi curado, não foi trabalhado, talvez Sim, hoje, né, com 40 anos, 45, 50, a pessoa sim, está desenvolvendo algo que não foi que não foi tratado lá atrás. tratado, né? Então, não tem um tempo, Não né? É de tem. pessoa para pessoa, como você Sim, falou aí, sim, é entender, né? E assim, é muito específico de cada de um. cada um. Não tem como a gente definir. Até em questões de tratamento. Tem pessoas que vão tomar medicação, deu ali, ó, uns 6 meses, a pessoa já tá ótima. Tem pessoas que vão ficar lá, ó, com uma depressão mais persistente, né? Então depende de cada um. Você falou algo aí, as pessoas foram para casa, né? Então, porque a gente, o ser humano em si, a gente vê muito isso na questão da psicanálise, da psicologia, as pessoas sempre procurando fuga, né? Às vezes a fuga tá lá no trabalho, né? Para fugir daquele problema que tá ali em casa, né? E Sim, quando veio a pandemia, todo mundo teve que lidar com a realidade da sua casa, da sua família, né? Com a questão de incompatibilidade, né? O casal ali, talvez. E algo interessante que você falou aí, que uhum, realmente as pessoas tiveram que lidar com si mesmas. sim. E às vezes é difícil nós lidarmos com nós mesmos, né? É difícil abrir a caixinha, né? É, É. Para poder ver os problemas que estão lá meu dentro. Deus. É difícil. Então a pandemia fez isso, né? E não só isso, porque as pessoas, porque assim, a morte do outro é que nos mostra que nós somos seres para a morte, Sim, Uhum. né? Que nós somos seres finitos. Então, quantas mortes nós vimos na pandemia? meu Deus. Foram muitas. Quantas famílias perderam pessoas, né? Graças a Deus, a minha família eu não tive nenhuma perda, mas eu tive perdas de colegas, amigos, Amigos. né? Parentes de amigos, que eu me compadeci muito. Foi muito difícil. Um período que ninguém quis passar, né? É, E não só isso, e assim, além de lidar com os problemas de cunho social, né? Ninguém sabia se ia passar da pandemia. meu Deus. É, não Quando ia ter começou a fim, Uma né? coisa. pandemia, que todo o sentimento em geral da Que vai humanidade, acontecer né? amanhã, daqui a Será que minutos? todo mundo vai sobreviver à pandemia? É, Porque a meu impressão que Deus. todos nós tivemos foi que todo mundo vai morrer. É. E era o que aparecia muito em consultório, né? Todo mundo vai morrer, né? O que que eu vou fazer? Né? A Como que ameaça vai estava batendo ser? na porta, né? Sim. E aí a pessoa teve que lidar com as suas realidades, né? O que que eu fiz na minha vida, É, né? Porque agora eu tenho que ficar só em casa. Eu tenho que ficar agora com a minha o que eu vou família. fazer? Eu tinha um problema no meu relacionamento com meu marido, mas o meu trabalho era a minha fuga, né? É, Eu tava trabalhando, eu tinha que lidar com ele só à noite, quando eu chegava em casa. E agora? é. Agora eu vou ter que lidar com ele o dia todo. Eu vou ter que Eita, realmente cuidar do meu filho agora o dia inteiro. Uhum. E aí eu vou ver coisas do meu filho que eu não via antes, é. Meu sabe? Deus. Então, assim, além da questão social, né? A perda de emprego que vocês trouxeram aqui, a insegurança, né? As fake news, né? Que foram aparecendo para Sim, ajudar mais ainda, Né? né? Então, assim, tudo isso foi um combo, né? E foi gerando esse quadro. E muitas pessoas, e foi o que eu comentei um pouco antes, que o mundo não foi o mesmo depois da pandemia, né? Muitas pessoas passaram pela pandemia, mas continuaram ainda sem resolver suas questões, né? Continuaram ainda deixando a caixinha ali fechada, é. né? Deixando os problemas ali sem serem resolvidos, né? Deixando as demandas ali sem serem resolvidas.
e às vezes finalizaram relacionamentos que depois chegaram à conclusão que não era para ter sido feito isso, que era Anteciparam, né? poderia ter sido resolvido de outra É. forma, né? Então, assim, são várias questões que foram apresentando assim na pandemia que hoje corroboram para o quadro, né, que a sociedade vive, né, de extrema ansiedade, de extrema insegurança, de instabilidade, né? Verdade. Ô, Isabela, no episódio passado, né, Regiane, Sim. nós falamos muito aqui sobre a questão de depressão, gente, não ser falta de Deus. Porque há um mito, né, no Brasil, no mundo, né, que depressão é falta de Deus, né? E diante de conhecimento científico aqui que nós estamos vendo, né, nós somos seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós precisamos de entender isso, né? Que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Diante disso, Isabelas, nós podemos falar, né? De alguém da palavra de Deus que passou por este momento, Verdade. né? Sim. Na palavra de Deus, nós podemos ver, né, alguns homens de De Deus Deus. que viveram isso, Meu Deus. né? E assim, não é porque você tem Deus, porque você acredita em Deus, tem uma fé consolidada, tem anos como cristão, que significa que você não vai Não passar está pela sujeito. depressão. Porque foi como eu disse aqui, a depressão ela é uma doença física, né? Como Quantos qualquer outra. homens de Deus cristãos têm câncer? Sim. Quantos homens e mulheres de Deus, né? Tem diabetes, tem que tomar insulina, né? Quantas pessoas têm outros tipos de doenças, né? Então, a depressão é a mesma coisa. A depressão também é uma doença, e eu vou sempre reafirmar isso, é uma doença física, que precisa ser tratada, né? Claro que ela vai ter os seus sintomas emocionais, vai ter as suas questões emocionais para serem trabalhadas, mas ela é uma doença física, né? Então, para poder te mostrar, né, um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouco sobre um deles, né, Uhum. sobre Eita. Elias, né? Elias Nome de Deus. foi um exemplo, né, de homem de Deus, né, que fez tantas coisas ali, que Deus ordenou, né, entregou tantas coisas. Mas eu vou até conduzir um texto bíblico aqui para falar um pouquinho e até explanar sobre como que foi esse processo na vida de Elias e como que ali a depressão estava ligada à vida dele por um período, né? Em 1 Reis 19, né? E aí, só para trazer o contexto, antes de 1 Reis 19, foi o texto em que Elias orou, né? E desceu fogo do céu, e estavam os profetas de Baal, né? E os profetas de Baal foram envergonhados. Então, ali Elias, né? Fez um grande milagre através daquilo que Deus entregou a ele, né? Só que depois disso, Jezabel começou a perseguir Elias e queria tirar a vida dele. E aí eu vou começar a ler o verso 19 a partir do versículo 4, tá? E aí fala assim, ó. Elias, né? Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Meu Deus. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha que forte isso. Como que Elias estava em um conflito. Uhum. Um conflito existencial, né? Então, assim, diante de uma situação traumática, né? Uma situação de medo, uma situação de insegurança que ele estava vivenciando por causa de Jezabel, né? Jezabel estava o perseguindo, então ele entrou nesse lugar de conflito, né? Então, Elias, ele percebeu que era melhor morrer, né? Ele viu que diante da situação dele não tinha mais o que ele fazer aqui, então ele pediu para Deus levá-lo, né? E talvez ele estava ali sem força, sem perspectiva de futuro, ele estava desanimado, às vezes ele estava sem alegria de vida, sem perspectiva, um pouco desses sintomas que a gente já trouxe aqui, né? Ele queria talvez a morte? Será? Talvez ele queria que tudo aquilo ali passasse. Uhum. Às vezes ele queria que aquela situação estivesse acontecendo. Poxa, eu orei e caiu fogo do céu, agora ela tá me perseguindo, tá querendo me matar, que história que Foi é? uma mistura, na verdade, né? Ele Sim. conseguiu algo grande, depois ele conseguiu uma vitória em cima dos profetas de Baal, Sim. logo em seguida veio uma perseguição. Sim. E aquilo ali é uma mistura, né? Sim. Isso a gente pode trazer para nós. Claro. Às vezes a pessoa está com tanta coisa para resolver e não consegue.
a intenção do ser humano sempre é ir para o caminho mais fácil, né? Sim, E, infelizmente, esse caminho que ele pediu, infelizmente, muitas pessoas imaginam que é o caminho mais fácil para sim, resolver os problemas que está passando naquele momento. sim, É melhor eu morrer, porque eu dou a cabo de tudo. sim. Só que nem sempre, né? Não é Não. assim. É melhor resolver, né? Sim, é o caminho, né? E às vezes ali, diante daquela situação, e aí? Vamos pegar que às vezes Elias estava com um quadro de depressão aqui. Uhum, Vamos colocar que seja assim, né? Não significa que foi, sim. né? Mas como que ele ia conseguir, além disso, pensar que não era dessa forma, Uhum, né? Porque ele estava sem perspectiva, ele já estava ali cansado daquela situação, né? Então, continuando aqui, ele deitou-se debaixo do zimbro, né? E dormiu debaixo do zimbro. E o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, assado sobre as brasas, e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Olha para você ver que mesmo com a comida, não serviu para levantá-lo. Ele foi, sim. comeu e deitou de novo. E aí depois o anjo tocou ele mais uma vez, pela segunda vez, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O anjo estava trazendo aqui para ele uma perspectiva de que, olha, sua vida não vai acabar agora, não. Come mais um pouquinho, porque seu caminho ainda é longo. Tem mais coisas para você fazer, né? Verdade. Aleluia. E aí ele levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. É muita coisa, né, gente? Imagina você Eita. caminhando 40 dias e 40 noites. Muita coisa. É muita coisa, né? E ele foi até o Monte Horebe. E ali no Monte Horebe, ele entrou numa caverna. Olha para você ver, né? O que que a depressão faz? Coloca a gente, às vezes, numa caverna. Meu Verdade. Deus. É, tanto o esconder, né, do natural, né, de que está acontecendo. Sim, Aí, tipo assim, vamos colocar que ele desceu um nível, né? Não, não quero mais a morte, mas eu vou ficar escondido, sim. né? Não quero resolver. É, Tá bom, eu não vou morrer, mas eu não quero não é? resolver, né? E aí ele passou a noite ali naquela caverna e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Que fazes aqui, Elias? Eu estava perguntando para ele: O que você está fazendo aí dentro dessa caverna, Elias? E aí Elias disse: Olha, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei sozinho, né? É. Se sentiu sozinho. E buscam a minha vida para a tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Ou seja, sai da Meu Deus. caverna, sai de onde você está, vem para fora, vamos resolver o que está aí dentro, né? E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Olha para vocês verem, né? A forma como deve ser conduzido, né? Como que o Senhor conduziu? Por que que o Senhor não falou com Elias através do vento? Através do terremoto? Através do fogo? Né? Meu Deus Deus. soube a forma de conduzir, né? Uhum, Porque ele sabia que esse quadro que ele estava naquele momento não era de qualquer forma. Tinha que ter uma forma específica. Deus estava querendo entender o que estava acontecendo com Elias, né? E como que Deus foi com ele? Manso, delicado. Deus olhou para ele, né? Buscou entender o que estava acontecendo no coração, apesar dele já saber, né? sim. Conhecer o coração dele, né? Meu Deus. E sucedeu que ouvindo Elias, colocou, né, no seu rosto a sua capa e saiu para fora. Aí ele Eita. veio para fora, porque ele ouviu a voz do Senhor, né? E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia novamente, ó, que fazes aqui, Elias? Mas Deus já tinha perguntado isso para ele, Ei, Jesus. Mas né? agora de uma outra forma, Sim. né? Porque às vezes Deus estava querendo que ele ouvisse, Sim. que ele ouvisse. E é muito do que a gente também traz na terapia, né? A gente também busca entender e mostrar para a pessoa se ouve. Ela ouve o que ela tá falando. Uhum,
A gente busca jogar a luz, não resolver os problemas, porque a pessoa tem que desenvolver ali e aprender junto com o profissional, né, desenvolver as estratégias, mas a gente busca jogar a luz ali naquilo que está escuro, naquilo que está mal resolvido, para que a pessoa consiga realmente desenvolver as suas estratégias e passar por aquela situação. E aí Elias disse ao Senhor novamente a mesma coisa e o mesmo discurso. Olha, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, né? E aqui ele não falou muito, ele falou em extremo. Então aqui ele já expressou o sentimento que ele estava. Ele falou assim, olha, eu tô sendo em extremo zeloso pelo Senhor, tá? Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ou seja, eu não deixei, eles deixaram, né? Derrubaram os teus altares, mataram os teus Meu profetas à Deus. espada, e só eu fiquei. Então por que que o Senhor me abandonou? Quando eu ouço esse só eu fiquei, é como se eu estivesse ouvindo Elias falando, olha, por que que só eu fiquei? Por que que o Senhor não deixou alguém aqui comigo? E agora estão querendo tirar minha vida, depois de tudo isso que eu fiz. Isso é um absurdo, se fosse nos tempos de hoje, né? E o Senhor lhe disse: olha que interessante, pra gente, né, até encerrar essa parte, o que o Senhor disse a Elias. E aí aqui a gente fecha. Ele disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. O que que Deus mandou ele fazer? O que ele sempre fazia. Deus mandou ele voltar para a rotina dele, voltar pelo caminho dele, Meu Deus. né? Deus mandou ele voltar a fazer aquilo que ele sempre fazia, aquilo que ele sabia que era o que ele tinha sido chamado. Deus mostrou para ele aqui o sentido da vida dele, né? Meu Deus. Deus mostrou aqui aquilo que ele tinha perdido, né? E o que na depressão a gente ouve falar? Eu não vejo sentido para minha vida, eu não vejo propósito para minha vida. E o que Deus estava mostrando para ele? Estava dando um propósito para ele, estava dando uma direção. Vai lá e faz, unge. Vai lá e faz o que eu sempre te mando fazer, porque você é um profeta. Então, vai lá e faz o que eu te mando fazer. Vai lá e faz o que você sempre faz. E é uma das conduções que a gente tem também, né? Porque Sim. quando a pessoa está num quadro de depressão, não tem como você ensinar uma coisa nova para a pessoa. Não tem como, né? A pessoa ali, ela tá num estágio que ela tá precisando de voltar à sua rotina, às coisas que ela tem que fazer básicas. Como que você ensina uma coisa nova? Não tem como. A gente está ali esforçando, ajudando com a rede de apoio, a família, né, a medicação, o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, a gente está ali se esforçando numa equipe multi para ajudar essa pessoa a se movimentar e a fazer as coisas básicas, aquilo que ela sempre fez. Então é isso que Deus estava falando para ele fazer aqui, né? Então assim, depois de tudo isso, um Meu homem de Deus. Deus, ele pode ter depressão? Ele pode. Porque um homem de Deus, ele é um ser humano também. Sim. Ele é gente, né? E Deus entende a nossa humanidade. E vendo aqui, né, nesse texto em que eu explanei aqui sobre Elias, né, a gente vê como que Deus também cuida disso. E às vezes as pessoas podem se sentir culpadas, os cristãos podem se sentir culpados por isso, né? Nossa, mas eu tenho Deus, por que que eu tenho depressão? Tenho Deus, por que que isso está acontecendo comigo? É como eu disse, a depressão, ela é uma doença física, né? E ela precisa ser tratada. Tem os seus sintomas emocionais, mas é uma doença física. Então, aqui nesse texto eu vejo uma graça, né? Meu Deus. E um ensinamento de Deus também, de uma condução, né? De uma pessoa com um quadro como esse. Verdade. E a questão da ajuda, né? Quando a pessoa ela entra nesse quadro de nada tem sentido, muitas vezes só quer ficar quieta no seu canto e nem busca a ajuda profissional. Como que uma pessoa que não é profissional pode ajudar uma pessoa que está nesse quadro? Ótima pergunta. Porque uma pessoa com quadro de depressão, né? Ou, né, ali na bipolaridade, por aí vai, né? Que tá com essa intenção de cometer o autoextermínio, essa pessoa, muitas vezes, ela não vai ter força para poder buscar a própria ajuda, né? Mas às vezes ela vai trazer sinais. E a gente pode até falar um pouquinho sobre esses sinais aqui, né? Mas para você que às vezes seja com alguém, né?
na sua casa, um filho, um marido, né, o cônjuge, um amigo, que esteja passando por alguma situação, já tenha dado alguns sinais de que tem, né, a intenção de cometer o autoextermínio, ou que está em um quadro depressivo mesmo, né, que não trouxe nenhum sinal de tentativa, né, de suicídio, mas que está em depressão, está passando por isso, né, tem alguns pontos que são importantes. Primeiro deles, esteja presente na vida dessa pessoa, né? Mostre que você está lá, que você está ali à disposição, né? Que você não está ali para julgá-la, mas você está ali para acolhê-la, para estar com ela, né? Para ouvi-la, né? É, reforçar para essa pessoa, né? Porque a gente tem que ir quebrando os estigmas, né? Que foram sendo criados ao longo do tempo. Mas reforçar para essa pessoa que depressão é uma doença e que ela tem um tratamento, né? Então, se você, por exemplo, Deus livre e guarde, quebra a perna, você vai ficar na sua casa com a perna quebrada? Você ficaria, Elisângela? Ficaria? Busca Ficaria, socorro, né? Gabriel? Não? Pois é, não ficaria, né? O que a gente vai fazer? Busca socorro. Buscar socorro, ajuda, precisar de engessar às vezes, né? Fazer Sim. uma cirurgia. É a mesma coisa. Então, assim, é tentar trazer para essa pessoa, para ela entender que ela precisa de ajuda. Ela precisa de uma ajuda médica, né? Não ignorar os comentários, gente. Se a pessoa começou a falar, olha, minha vida não faz sentido, eu queria me enfiar minha cabeça no buraco e não sair mais de lá, né? Eu queria sair andando por aí e nunca mais voltar. Meu Deus. Eu queria ir. Eu queria não mais estar aqui. É importante a gente começar a ouvir. Tem um estigma também que é muito falado, que as pessoas costumam comentar. Quem fala que vai se matar, não vai se matar. Vocês já ouviram falar sobre Já. isso? Gente, isso não é verdade, tá? Então, vamos quebrar esse paradigma aqui, tá? Não existe isso, tá? Então, a gente tem que estar atento aos mínimos sinais, né? Incentivar a pessoa a buscar ajuda profissional, tá? E esse incentivar, gente, não é só falar com ele, ó, fulano, você tem que marcar um psiquiatra, você tem que marcar um médico, ó, vai lá no psicólogo. Não. É falar, olha, fulano, você aceita ajuda? Ah, aceito. Então tá, então eu vou marcar um médico pra você e eu vou ir com você lá, tá bom? É pegar na mão e ir junto. Porque essa pessoa, às vezes, naquele momento ali, ela fala, eu quero. Mas aí no dia que chegar, às vezes ela vai estar tão desanimada, vendo tão pouco sentido na vida, que ela fala, pra que eu vou? Não vai adiantar. Né? Então é realmente pegar na mão dessa pessoa e falar, não, vamos junto que eu vou com você, eu tô aqui do seu lado, né? Não julgar, tá? Não julgue o que a pessoa trouxer, tá? Mas cuidado com os conselhos, tá? Cuidado com os conselhos, porque às vezes o que você pode trazer para essa pessoa pode levar ela para um outro caminho. E às vezes ela pode sentir um peso na sua vida. Às vezes ela pode se sentir culpada por estar te dando, às vezes, trabalho, né? É o pensamento de muitas pessoas que estão nessa situação, tá? E às vezes não tá, né? Nem dando trabalho, mas às vezes a pessoa pensa que tá sendo um Ela peso já tá sobre as tão outras coisas. fragilizada, Isso. né? Que aí dá até força para ela falar, quer saber, eu vou Sim, acabar com isso agora mesmo, né? isso, Porque isso. tá tão assim, já tá incomodando, né? Sim. E aí é melhor eu dar um fim, que aí já resolve tudo. Poxa, eu tô ligando toda hora pra ela. Ela É, tem vida, né? Pra que eu vou ficar fazendo isso? Ah, não faz sentido. Não tem mais nada pra eu fazer mais, né? Ter um contato regular com essa pessoa, né? Uma coisa importante, gente, respeitar os limites também, né? Porque se você não respeita os limites dessa pessoa, essa pessoa vai se afastar de você. E aí vai ficar muito difícil de você ajudar. Então, respeite os limites, né? Dentro do possível, né? Fique de olho nessa pessoa, mas respeite. Se a pessoa falar, olha, eu não quero conversar agora, não fique insistindo. Não fique insistindo, tá? Respeite quando ela quiser trazer, tá? Se essa pessoa consumir bebida alcoólica ou fizer consumo de drogas também, desencoraje ela a fazer esse tipo de uso, tá? Porque esses consumos agravam muitos quadros. Então, e de qualquer forma, né? A pessoa sendo medicada, ela vai precisar de interromper o uso, porque não pode, né? Tomar medicação, os antidepressivos com o consumo de álcool. Se isso estiver dentro da rotina da pessoa e a pessoa conseguir, sugira que ela faça atividades físicas. Porque as atividades físicas ajudam aí, né, nesses neurotransmissores que eu disse, na Alimentação, produção né? desses neurotransmissores. Então, isso é muito bom, porque isso vai ajudando a pessoa realmente a retomar a sua própria rotina, a sair de casa também, né?
ajudar a pessoa também a socializar, né? Às vezes ir em alguma festa de família, ir num parque, passear, ir ao cinema, fazer alguma coisa que seja diferente ali da rotina dela, né? Alguns alimentos também, né? Sim, alimentação, né? Alimentação mais saudável. Porque geralmente quando a pessoa entra em um quadro de depressão, ela costuma consumir mais doces, mais carboidratos, né? O que às vezes vai prejudicar muito a saúde da pessoa e agravar, porque o organismo vai ficando mais inflamado, né? Então é importante também ter esse cuidado com a alimentação. E aí entra, no caso, a massoterapia, né, É. também. Sim, Que aí sim. é um outro Sim, gancho que a gente pode levar para poder ajudar a pessoa. Porque ela já está nessa tristeza profunda, já está nessa questão de ficar isolada. E quando vai para uma sessão de massagem, aí a pessoa sai de lá mais tranquila. As próprias manobras que faz no corpo, As sim, ela articulações, ativa, né? né, a questão da produção de alguns hormônios, sim, que a medicação ela ajuda, sim, né, ela faz com que esses hormônios equilibra, mas sim, a massagem ela faz esse papel, porque ela equilibra naturalmente o hormônio que sim, nós já temos. sim, E às vezes está tudo desregulado. Então, ali, manobras certas, na hora certa, com a pessoa que precisa, ela começa a ter esse estímulo de hormônio e ela começa a ter nova visão de vida, né? Ela começa sim, a ter uma expectativa. Fala, nossa, tá diferente a minha vida, eu vou voltar. Consegue ter uma noite tranquila de sono, que sim, aquilo ela consegue estar totalmente abastecida, né, para o próximo dia, tá descansada, porque o cansaço ele faz com que a pessoa muitas vezes nem pense direito, né? Sim. Aquilo dá aquele esgotamento, aquele cansaço, e aí no outro dia, não, de novo, outro dia, e já está cansado. Então, quando ela passa por uma sessão e ela consegue pelo menos ter uma noite bem dormida, ela no vê que outro vale a dia ela pena, vai falar, nossa, né? é um dia diferente, né? Sim, dá esperança, Sim. Sim, né? Nós falamos de esperança. Então, agora a gente vai falar também de. Nós falamos, né, da questão patológica, né, da terapia, da sim, massoterapia. Agora nós vamos aprofundar falando da fé, Sim, né? A Isabela tocou no ponto muito principal aqui, falando de Elias. Eu meditando que em tudo que ela estava falando, gente, Elias tinha acabado de lutar com 450 homens. Ele estava em um desgaste físico, emocional, emocional, espiritual. espiritual. Então, quer dizer, é corpo, alma e espírito. Tem que andar junto. Tem que Sim, andar junto. Então, quando a gente fala desse embate, né? Às vezes a gente vai falar de coesão espiritual, as pessoas não entendem dessa questão do embate, da guerra, dos desafios, dos embates da vida, do dia a dia. Por isso, a palavra de Deus, ela tem conselhos para nós. A palavra de Deus tem fundamentos para nós vencermos situações adversas, para nós vencermos depressão, para nós vencermos ansiedade. Porque Deus, lâmpada para os meus pés, diz o salmista, luz para os meus caminhos é a sua palavra. Então, Deus tem uma palavra para você. Né? Independente do nível que você estiver vivendo, da situação que o médico falou, independente que talvez a terapeuta falou com você, você talvez está desesperado, falando, mas e agora? Não é, Isabela? sim, Agora você vai fazer a terapia, você vai fazer o tratamento, né? Seja ele patológico, seja ele social, clínico. Você vai seguir as orientações do médico, mas a sua fé, ela precisa estar firmada em Deus. Olha o que vai dizer aqui em Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo 6, vai dizer assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Então, ansiedade nós vamos ter, é normal do ser humano. A sim, Isabela, a psicóloga, ela falou aqui para nós, é normal do ser humano, nós sabemos que é normal. Nós precisamos pedir ao Senhor o controle da ansiedade excessiva. Né? Nós precisamos lançar no Senhor todas as nossas ansiedades, né? Aqui em 1 Pedro 5:7 também vai dizer assim, ó, o Pedro, Paulo vai dizer assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós precisamos entender o zelo e o cuidado de Deus. A palavra de Deus, ela tem
é como se fosse uma cartilha. Ela tem todas as instruções que nós precisamos. Nosso manual de vida, né? Nosso manual de instrução. Nós precisamos declarar isso na nossa vida. Se você estiver passando por um momento difícil, né, você tem se tratado, né? Eu conheço pessoas que estão se tratando, estão fazendo terapia, estão buscando na medicina e está rompendo. E está buscando também na fé, está buscando em Deus. Nós ouvimos semana retrasada que o QI às vezes está bom, né? O seu QI está funcionando, você está intelectual, você está bem, né? Igual a terapeuta falou para a gente. E o seu QE também precisa estar acompanhando o seu QI. O seu QE é o quê? A sua vida espiritual, emocional. A sua vida emocional, a sua vida espiritual. Você precisa declarar Deus também na sua casa, na sua vida, na sua família, em meio aos problemas, em meio a situações difíceis. Você tem um Deus que tudo pode. Elias foi para a batalha, mas o interessante é que quando ele estava escondido, quando ele foi para se esconder, a primeira coisa que ele fez, que eu observei aqui, ele dispensou o seu servo. Não. Vai para lá que eu vou ficar sozinho. Então, você não precisa ficar sozinho. Você não precisa ficar sozinho. O Senhor tem palavras de vida eterna para você. O Senhor tem palavra de vida. A vida de Deus está sobre a sua casa, a sua família. Nós queremos declarar nesse dia a vida de Deus. Clame pelo Senhor. Seja qual for a situação que você está vivenciando, entrega nas mãos do Senhor. Porque a palavra de Deus não nos diz que nós vamos estar livres de passar por angústias, de tribulações, mas em tudo nós vamos, ainda que perseguidos, em tudo nós vamos ser vitoriosos em Deus. Nas angústias, nas tribulações. Nós podemos até passar por perseguições, mas em tudo nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele derramou o seu sangue ali por nós, nós temos, ele nos deu a vida eterna. Foi preço de sangue. Preço de sangue que a sua vida, ela tem para o Senhor. A sua vida tem valor. A sua vida é preciosa. Quem sabe você está aflito, angustiado, porque alguém falou para você que você não presta, que você não vale nada. Quem sabe diante de um relacionamento abusivo, alguém disse para você que você não presta, que você não é ninguém. E você deixou com que essas palavras entrassem na sua mente, entrassem no seu coração. E você está angustiado, entristecido, com pensamentos ali negativos contra você mesmo. Mas Deus, nessa tarde, Ele quer declarar para você que você é especial para Ele. Você é a menina dos olhos do Senhor. E o Senhor tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de vós. Então, fique tranquilo, fica tranquila, mesmo em meio à adversidade. O Senhor, Ele está com seus olhos contemplando você. Clame ao Senhor. Clame Jesus. Clame Jesus quando você estiver ali, mesmo que você não estiver aguentando. Mexa com seus lábios e clame a Jesus na sua vida. Porque nessa tarde nós queremos declarar a vida de Deus. A Bíblia diz que é vida em abundância. O Senhor quer te dar vida e vida com abundância. Você vai passar por esse momento, você vai vencer esse momento. Você vai passar por esse mar vermelho, seja esse mar da depressão, seja esse mar de ansiedade, de medo, de pânico. E do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Então, creia que o Senhor Jesus, Ele está com você nessa tarde. E a palavra de Deus, ela tem para você saída. Ela te declara solução. Solução para qualquer problema, para qualquer situação que você estiver vivendo. Seja ela física, emocional, espiritual, o Senhor tem vida. Ontem nós ouvimos algo naquela palavra que eu peguei, eu vim comentando com a Isabela, que os filisteus ali, eles usavam, né, a periferia das emoções, que o pastor falou, né, que nós precisamos cuidar das nossas emoções. As nossas emoções, né, elas são tratadas, as nossas emoções, o nosso físico, igual a Isabela explicou que patologicamente, mas através de nós ficarmos fragilizados nas emoções, o que acontece? O inimigo vem e ele tira proveito.
das nossas fragilidades. Por isso, nós precisamos declarar Romanos 12:2 sobre a nossa vida. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a nossa vida nessa tarde. Que o Senhor venha com a renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Que Cristo venha sobre nós, que a luz da palavra venha sobre nós, que a vida de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Amém, amém. Em Provérbios 12:25 vai dizer que o coração ansioso deprime o homem, mas a palavra boa o anima. Aleluia. Sim. Então vamos encher a nossa boca, o nosso Coisas coração boas. de palavras boas. Aleluia. Isso vai fazer com que o nosso dia amanheça melhor, Meu que o Deus. nosso dia nós vamos passar melhor e que a nossa noite também, nós vamos passar uma noite tranquila. Como que o pastor fala? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque Deus está comigo. Oh, aleluia. É assim que a gente tem que viver a vida, por mais difícil que esteja. Eu não estou vendo horizonte nenhum, não estou vendo sol, não estou vendo um céu azul, mas eu vou declarar que a minha vida vai ser diferente. A luz, hein? E a partir dali, você começa a ver as coisas, quando a gente declara, né, a palavra, nós somos muito ouvintes, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós expressamos, quando nós falamos, nós também estamos ouvindo. Sim. E quando a gente ouve, a gente começa a alimentar daquilo. Então, comece a falar, comece a ouvir coisas boas. E aí você vai ter um resultado muito bom na sua vida. E essa tristeza, essa angústia, esse desânimo, ele vai saindo. Em nome de Jesus. Você falou do divertidamente, rapidinho, Sim. nós já estamos findando aqui. Gente, eu trabalhei semana passada as emoções com as minhas crianças. E, gente, não é só para as crianças, é para nós. Sim. Gálatas 5 vai nos falar dos frutos do Espírito. Vamos encher o nosso coração de bondade, de paz, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de paciência, que não é fácil, não. Mas vamos encher nosso coração de alegria. Verdade. Porque a alegria do Alegria. Senhor é a nossa força. Vamos alegrar no Senhor. Amém? Amém. É isso Deus mesmo. abençoe. Vamos deixar a Isabela dar essas considerações finais aqui. Ai, Tá muito bom. enfim, né? É isso mesmo, né? Realmente precisamos do suporte espiritual também, né? É uma rede de apoio conjunta Sim. para um tratamento adequado, né? Então, a fé, ela também dá esse suporte necessário para que a pessoa consiga passar por isso, porque ela Sim. traz esperança, Glória a ela Deus. traz perspectiva, né, de futuro. E caso você esteja com algum sinal, ou você tenha se identificado com isso, tudo que nós falamos aqui, né? O que eu posso fazer então, se eu identifiquei que eu posso estar com depressão, ou eu estou pensando realmente em tirar a minha própria vida, o que eu posso fazer? É importante que você busque a ajuda profissional. Você pode buscar a ajuda de um psicólogo, ou você também pode ir até um hospital, né, um posto de saúde próximo da sua casa. Você pode até ligar até para o SAMU, dependendo aí, né? Se você estiver pensando em cometer alguma coisa contra a sua vida, pode ligar para o SAMU. Nós também temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que funciona 24 horas, o número 188. Então, você pode ligar lá, tem profissionais especializados nessa área que vão conversar com você, vão te orientar, vão te ajudar. Mas é importante também que você converse com uma pessoa da sua família, um amigo, uma pessoa que você confia, e exponha para essa pessoa o que você tem sentido, né? Para que essa pessoa possa caminhar junto com você, para que você possa ir sendo conduzido nesse tratamento com eficácia. Mas, acima de tudo, vale a pena viver. Não desista da sua vida, né? Então, busque ajuda, busque por ajuda. A vida vale a pena ser vivida. E existe solução para você. A depressão é uma doença física, apesar dos sintomas emocionais. Então, ela deve ser tratada de forma médica, de forma medicamentosa, para que você possa ter um bom resultado. Então, busque ajuda, né? Busque ajuda para que você possa ter um bom resultado. É isso. Vamos tomar café com as amigas, né, gente? Isso! Às vezes que nós estamos precisando também é tomar café com as amigas. É isso Eu mesmo. vim falando isso com a Isabela, né? Nessa era de WhatsApp, só mensagem. Uma mensagem de aniversário hoje é pelo WhatsApp, não tem mais olho a olho.
Vamos, né? Tete a tete, olho a olho, Não é? abraço, Um abraço, toque, tomar um café, um lanche ali com as amigas. Nós vamos melhorar nesses hormônios aí. Vai dar tudo certo. É isso Deus abençoe, mesmo. gente. Até o próximo. Muito obrigada. Deus Beijo. abençoe. Tchau.